Sabe aquela fazenda modelo que você vê na internet e tem vontade de ir visitar para ver como é que se faz uma boa pecuária, uma boa agricultura, no padrão máximo de resultados? Se eu te contar que se você for ver lá no detalhe, você vai encontrar um monte de gambiarra e um monte de ineficiência. É que ninguém te conta isso, porque as pessoas obviamente só vão mostrar as partes boas e as partes ruins elas escondem. Qual que é o problema que está embutido nesse assunto e que eu preciso que você fique até o final para entender? Que nem tudo que aparentemente é visto como bom resultado, de fato, vai fazer com que o seu negócio prospere, ter de fato não somente resultado financeiro, mas como geração de valor econômico para o seu patrimônio e para a sua família. Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e nesse vídeo eu trago esse tema em que vamos abordar o problema que é a gestão ineficiente, mesmo em projetos que parecem modelo. E até o final eu vou te contar como é que a gente resolve isso e um caso em que a gente trabalha em uma família que tinha um resultado maravilhoso de produção, produtividade. Porém, a ineficiência da gestão com o viés familiar estava acabando com o negócio deles. Muitas fazendas investem pesado no assunto produtividade, em produzir bem e fazer isso com eficiência. Tá errado, Arthur? Então a gente devia fazer de qualquer jeito? É isso que você está me dizendo? Não, pelo amor de Deus. Tem que ser feito. Tem que colocar quem sabe fazer, quem sabe produzir, para produzir com eficiência, com excelência. Mas isso sozinho não basta. É muito comum a gente ver a direção, os donos da empresa, o fazendeiro, o dono da fazenda, focado em tentar ganhar 100 gramas a mais por dia de ganho de peso, tentar diminuir custo de produção, comprando alguma tecnologia que vai reduzir sua ineficiência, ou melhor, aumentar a sua eficiência, tanto na nutrição animal, isso falando da pecuária, como na agricultura, conseguir produzir mais por hectare. Isso aí, beleza. Você vai ver muitas fazendas fazendo isso. Você vai ver a turma da soja tentando produzir 70, 80 sacas, 90, 100 sacas por hectare. E vai ver a turma do boi e de outras vertentes da produção agropecuária querendo produzir mais. E tá tudo certo, eles têm que fazer isso. O problema é que para isso dar certo, para esse ideal de ter resultados produtivos e se converta em geração de valor econômico para o seu negócio, o caminho é longo e não depende apenas lá da ponta do boi que está comendo o melhor capim, convertendo em peso, e da soja que vai receber os nutrientes do solo e a chuva e o sol para produzir mais. Tem um monte de coisa que vai acontecer que depende das pessoas, depende de decisão e depende de controle. Depende de ter indicadores, de conseguir medir o que está sendo feito para que a gente consiga controlar e ver se temos que apertar ou soltar, se temos que avançar ou temos que colocar o pé no freio, para que a gente de fato consiga ter um resultado de produção em que na hora que eu vender a minha produção, eu tenha sobra de valor econômico. Eu tenha receitas menos despesas sobre lucro. Senão não faz sentido para projeto nenhum em que eu tenha uma operação rodando com prejuízo. E isso começa lá em cima. Começa lá em cima da fazenda. Quando você tem sócios trazendo esse conceito familiar, pensando em fazendas familiares que são a maioria esmagadoras. A esmagadora das fazendas no Brasil tem esse viés. Em que o amadorismo, a informalidade, a forma de conduzir, ela não é profissional. A forma de tratar a coisa, ela ainda é daquele jeito em que tem que trabalhar, é isso, todo dia a gente acorda cedo, suja a botina, engole poeira, leva chuva e
faz o que tem que ser feito. Mas a parte da gestão acaba sendo completamente, não vou dizer nem mal feita. Não é feita. Tá? Isso é muito comum. Eu vou dizer que a maioria esmagadora das fazendas trabalham dessa forma e a gente vê muita perda nesse processo. Então a decisão de transformar a sua fazenda em uma empresa começa dos donos em entender um processo que vem de cima para baixo de organização empresarial para entrega de resultado. E um fator aí começa, primeiro, em não haver um planejamento. Não havendo um planejamento, esse planejamento deveria envolver os recursos necessários, o tempo que deve ser feito. A gente sabe que tem as janelas em que a partir de tal momento não adianta mais fazer tal coisa que não vai ter resultado. Você não pode perder o tempo exato de fazer as coisas. Envolve pessoas que precisam saber claramente aquilo que elas vão fazer. Elas precisam estar preparadas e precisam ter suas missões, suas tarefas muito claras, muito bem estabelecidas. E nesses processos que essas pessoas têm que fazer, estão atreladas à estratégia da empresa, isso tudo tem que estar conectado com a controladoria, com a forma de monitorar e controlar aquilo que está sendo feito. Então isso começa num planejamento estratégico dos sócios, do dono da empresa, e passa por toda uma equipe, por toda uma cadeia de comando. Dos gerentes, ao capataz, ao encarregado, coordenador, ajudante, até chegar lá na ponta, no menor nível do braçal, do cara que limpa embaixo da cerca, faz um serviço de menor valor agregado, vamos falar assim, tem que chegar nele. E depois que chega lá, na execução, ele tem que voltar com informações para cima, voltando nessa escala, até chegar no dono, nos gerentes, nos diretores, no dono, para que ele possa entender o que está acontecendo para tomar medidas corretivas se for necessário. Onde está o problema nesse assunto? E quando nada disso do que eu estou falando sobre gestão e sobre estrutura empresarial é feita, as coisas são feitas de qualquer jeito. Só que essas coisas normalmente não são discutidas, as pessoas não colocam energia em discutir isso, e isso prejudica lá no final todo o resultado. Muitas vezes você vai ter um resultado produtivo bom, você vai ter produção de arrobas por hectare lá em cima, você vai ter produção de sacos de soja por hectare lá em cima. Mas quando você chegar nas despesas, nos custos, o peso das perdas do processo, ou a ineficiência desse processo, traz um custo tão elevado que aí o resultado não vai sobrar margem. E aí a culpa vai cair em cima do preço de venda. O preço está ruim. Então quando o preço sobe e ajuda, até o ineficiente, até o cara que é ruim de serviço ganha dinheiro. Só que quando a margem aperta, quando o preço cai, somente os eficientes ganham dinheiro. Mesmo com os piores patamares de preços, você pode procurar, tem fazenda que está ganhando dinheiro. E muitas vezes, essa fazenda que está ganhando dinheiro, pode ter certeza, ela só está ganhando dinheiro, na maioria dos casos, porque ela tem uma gestão eficiente. Então eu vou trazer um exemplo real de uma família que a gente atende. Lá atrás, no passado, quando eles receberam essa fazenda de herança, tinha um irmão que foi para lá cuidar da fazenda e tinha as outras irmãs, outros irmãos e irmãs que não participavam do negócio porque eram mais novos ou porque não tinham vocação e interesse em cuidar de fazenda. Esse cara, quando chegou lá, ele tentou fazer as coisas da melhor forma possível. É um cara bem organizado e é um cara metódico. Então tudo que ele faz, ele se propõe a fazer bem feito e de fato consegue fazer. Então ao longo do tempo, esse cara conseguiu colocar na fazenda práticas de produção que de fato tornaram a produção dele até um modelo. Se você precisar de um modelo de um lugar em que a pecuária, o pessoal de pecuária, que tem ciclo completo, cria, recria e engorda e dá
resultado consistente ao longo dos anos de produção, resultados produtivos consistentes, é esse pessoal. Vou levar vocês lá para vocês verem como eles fazem as coisas bem feitas. Só que lá atrás, quando eles começaram, havia na fazenda os animais de genética que eram herança do pai e que, para eles, fazia todo sentido continuar, dar continuidade na história e colocar isso dentro do negócio. Então tinha mais uma questão emocional, uma paixão envolvida pelo tema, do que propriamente dito um negócio que estava dando resultado financeiro para eles. Isso lá atrás. Com o tempo, eles têm uma longa jornada aí com a gente, desde os cursos, a mentorias, até virar cliente de consultoria, alinharam a estratégia do negócio, entenderam que a genética, para vender touro, vender genética, era algo que na região deles tinha uma certa limitação, mas que eles faziam questão de que a genética que começou a ser desenvolvida lá atrás fosse usada para o gado comercial, para que aquilo tivesse, para que eles tivessem um gado melhor e por consequência tivessem resultados melhores. E de fato isso começou a acontecer. Então eles foram eliminando essa vertente de vender touros e foram transformando esse gado melhorado geneticamente em um rebanho cara limpa, porém com uma alta carga de uma boa genética. O que transformou o resultado produtivo deles em um baita de um resultado. Cria, a recria e na engorda. O ciclo completo deles é um baita resultado, porque eles trabalham com animais de genética. Só que tinha um problema. Com o tempo, a família começou a interagir. Então eles tiveram outras pessoas, outros irmãos, e agregados que vieram para o negócio. E aí começou o problema. Porque o lado produtivo deles ia bem, mas a organização deles interna começou a dar problema. Porque não havia o conceito de gestão de pessoas profissional, de hierarquia na cadeia de comando e clareza nas decisões que precisavam ser. Olha, o planejamento é esse, a execução é essa e vamos monitorar para a gente conseguir entender se estamos avançando ou não. Vários elos nessa cadeia de comando e de comunicação, eles estavam turvos, porque a hierarquia não estava clara. Então, para dar um exemplo besta, né? Não é besta, é um exemplo simples. Eu preciso monitorar o consumo da suplementação dos animais que estão em engorda para poder calcular o custo de produção, a estimativa de ganho de peso, para saber se eu tenho que aumentar ou diminuir o consumo dos animais, se está indo bem ou se está indo mal. Para fazer isso, eu tenho que fazer leitura de coxo. Você deve saber o que é isso aí, leitura de coxo. Quem é que fazia a leitura do coxo? Quem era o responsável por isso? Aí saiu o peão, faz. Beleza. O peão faz. Se o peão fez ou não fez, quem é que monitora se o peão fez ou não fez? Superior dele, né? Quem é o superior dele? Você tem 3 pessoas, no caso deles, tinham 3 pessoas ali, entre irmãos e agregados, 3, que é tudo meio dono. Todo mundo aqui é meio dono da coisa. Nenhum deles tinha um cargo claro de encarregado, gerente, diretor da empresa. Não era assim, ó. Você é filho, você tem esse salário, você trabalha lá, você é filho, você tem esse salário, trabalha lá. E você que é o agregado aí também tem lá um salarinho lá para ajudar. Então, o negócio não fluía bem, porque na hora que ia cobrar quem estava deixando de fazer, quem é o responsável não estava claro. E aí, como quem não tinha responsabilidade não podia ser cobrado, acabava que o negócio não estava sendo feito, não estava sendo bem feito. E isso lá na frente estava custando para eles. Estava custando em gasto excessivo com insumos. No caso, era a questão da ração, da suplementação que não estava sendo bem controlado. Insumo, vários exemplos aí de insumos de herbicidas para o controle de pragas, semente para o plantio de pasto que eles estavam fazendo. Isso aí estava indo assim, ó, como água. Não tinha um controle de eficiência porque não conseguia cobrar quem era o responsável por isso. Então, como que a gente resolveu isso? Parece simples, né? E de fato é simples. O primeiro passo tem que ser dado. Hierarquia.
quem tem cada cargo, qual é a alçada de cada cargo, quem cobra de quem reporta para quem e quais são os documentos que essas pessoas têm que produzir para os seus superiores para prestar conta daquilo que está acontecendo e a gente conseguir consolidar isso no nível de gerência, no nível de direção, para trazer para a sociedade, para os sócios, que são vários irmãos, que precisam ter uma noção do que está acontecendo, estamos indo bem ou estamos indo mal. Então, quem não mede, não gerencia nada, eles começaram a conseguir medir as coisas porque conseguiram elaborar quem eram as pessoas responsáveis e quem tinha a obrigação de fazer o quê e quem tinha que cobrar de quem. E quem tinha que prestar esclarecimentos para quem, prestar contas para quem. Isso era bagunçado entre eles. E eles evitavam essa discussão porque, ao começar a discussão, já virava briga. Porque tinha ali uma questão familiar no meio, né? Pô, você está implicando porque você não gosta da pessoa e tal. E não era isso, né? Claro que, pessoalmente, as pessoas podem ter suas desavenças no nível pessoal, mas como é que você corrige desavenças pessoais? Com processos empresariais. Com as boas práticas de governança e gestão profissional. O cara que se está lá trabalhando porque é familiar e ele não está dando resultado, a gente tem que conseguir medir o resultado dele para poder demonstrar para a empresa que, olha, o esperado é esse e a entrega é essa. E a própria pessoa que está na função, se ela vê que está sendo medido e ela não está conseguindo entregar o resultado esperado, ela mesma vai se sentir incomodada e das duas uma. Ou ela vai melhorar, ou eu não estou dando conta e preciso melhorar, ou ela vai pedir para sair. Ó, não estou dando conta, vou embora, vocês precisam arrumar outra pessoa que eu não estou dando conta disso daqui. Então o processo empresarial expulsa do negócio aquele que não dá resultado e premia, coloca no negócio cada vez mais sólido aquele que dá resultado. Porque aí a gente consegue medir. Não é a minha visão. Eu acho que você não está conseguindo. Você não está fazendo tal coisa. Peraí, mas onde que a gente combinou que era eu que ia fazer isso? Onde a gente combinou que era você que ia me trazer um relatório? Lembra que a gente combinou que você ia me trazer um relatório toda semana ou todo mês dos apontamentos? Então, a gente combinou ou não combinou? Não, se não foi combinado, como é que eu vou cobrar o que não foi combinado? Então esse é o grande ponto aqui. Os resultados da empresa, eles só serão relevantes, positivos, se a gente tiver uma gestão organizada o suficiente para poder medir e gerenciá-lo. Senão, a gente não consegue nem dizer se está indo bem ou se está indo mal. E isso elimina muitas ineficiências dos processos que estão ligados às pessoas. Então, essa gestão profissional que coloca cada um no seu lugar e os processos claros que cada um tem que fazer é o passo que a maioria das fazendas precisam tomar, porque elas estão sendo ineficientes por não ter processos definidos e pessoas bem treinadas, preparadas para executar os processos. Então, eu dei um exemplo da parte produtiva, mas esse mesmo exemplo também serve para a parte administrativa. Na parte administrativa deles, não era claro quem tinha a alçada de fazer relatórios e de prestar contas. Era meio que, eu pago as contas, mas tem o outro que, quando precisa, vai na cidade e compra o que precisa porque está precisando, já que o outro viajou e não está aqui. E depois isso se perdia no processo. Não tinha, cadê a nota, cadê o pagamento, pagou mesmo, recebeu mesmo. Então, essas dúvidas que eram geradas na parte administrativa também vinham. Então, quando a gente fala de operação e coloca esse foco aqui no gado, na produção, na soja, também tem um lado operacional do administrativo, que precisa estar alinhado a processos e pessoas com clareza daquilo que elas precisam fazer e como que a gente vai trazer esse monitoramento e controle para os donos da empresa. Então, depois de algum tempo, essa turma conseguiu ter um fluxo de caixa claro, demonstrativo de resultados do exercício, saber se está tendo lucro ou prejuízo. Conseguiram ver a foto de balanço patrimonial para saber se ano a ano nosso patrimônio está apreciando ou depreciando, ou seja, estamos ficando mais ricos ou ficando mais pobres ano após ano, com esse resultado que a gente tem. E, de fato, esses gargalos da operação, eles foram transformados em lucro, sem dúvida, né?
Toda perda que você evita, todo adubo que você comprou e não foi usado porque alguém guardou e não sabe onde estava e perdeu porque molhou. Sabe essas perdas da fazenda? De comprar um monte de coisa e depois não precisava, ou comprou errado. Tudo isso, cada perda que você evita é lucro direto no caixa. É lucro direto na veia. É dinheiro no caixa. Então é importantíssimo conter esses gargalos através de uma boa gestão. E para isso acontecer, muito trabalho focado em pessoas. Reuniões de alinhamento, trabalho para descrever a função de cada um e comunicar com essas pessoas. Você tá aqui, cara. Ó, a partir de agora vai ficar claro qual é a sua função, qual é a minha função, qual é a função dele. Toda semana tem reunião aqui, tal hora, para a gente conversar sobre o que a gente tem para fazer essa semana e fechar o assunto da semana passada do que ficou pendente. E isso muda tudo em uma fazenda. É ali que eu falo que está o exemplo de fazenda modelo. Uma fazenda em que você tem controle e você tem pessoas sabendo o que tem que fazer, dando resultado e conseguindo comunicar esses resultados com os donos. E a partir dali, aí você pode ficar apto a comunicá-los com o mundo, se você quiser. Se isso for da intenção do negócio, é ter essa exposição. E eu quero dizer que muitas vezes, na maioria das vezes, quando você vê projetos aí falando de números e abrindo números de produtividade, você vai ver que dificilmente você vai ver eles abrirem números de resultado financeiro. Porque na maioria das vezes a turma da produtividade alta esconde muita gambiarra que é feita e resultados negativos de alto custo e não sobra dinheiro, não gera valor econômico, eles estão apenas fazendo bonito. Só que fazer bonito não paga boleto de ninguém, não remunera o valor de ativos que está lá imobilizado em terras, em gado, em maquinário. Aquilo tudo que está investido não é rentabilizado por firula, por números exorbitantes de produtividade que não se convertem em geração de valor econômico para sua família. Então, para ficar claro aqui, a mensagem final é: organizar não é assunto só para quem já é grande, grandes fazendas, grandes grupos. Isso serve para o menor do produtor rural e, inclusive, o produtor rural pequeno é o que mais precisa se organizar porque ele tem um problema de escala. Então, tudo para ele custa mais caro porque ele produz em uma área pequena e não consegue diluir esse custo em uma produção maior. Então, ele tem que ser mais eficiente. Quanto menor a propriedade, menos eficiente é o processo na maioria das vezes. Então, não é sobre ser grande ou ser pequeno, é sobre ser eficiente. Os eficientes, a empresa eficiente é a que deixa dinheiro no bolso do produtor rural, no bolso do fazendeiro. Então, não espere querer crescer para se organizar. Se organize desde já dentro da sua possibilidade. Não precisa ter softwares ou coisas complexas, grandes tecnologias. São coisas simples. São controles financeiros simples, controles produtivos simples, gestão de pessoas simples. Não tem nenhum grande segredo. O segredo é que tem muita coisa que precisa ser feita, controlada e organizada, decidida, alinhada com os sócios e bem comunicado com as pessoas que fazem parte do time. Se você gostou desse vídeo, você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir e se você precisa conhecer um pouco mais do nosso trabalho, veja os outros vídeos que estão aqui no YouTube, veja o nosso perfil no Instagram e, no mais, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. E até a próxima!